Pessoal, mais uma vez aqui com vocês, trazendo 1001 assuntos de interesse do nosso público, da nossa turma, nosso consumidor. Hoje, a gente vai ter aqui a presença de um cara antigo no ramo, cara bom, pessoalmente gente boa de coração por demais, que está trazendo para a gente a oportunidade de conhecer mais sobre uma das marcas mais famosas do mercado. Essa marca aí, cara, tem mais de 30 anos, muito mais. Ele vai contar a história da marca e vai falar sobre a Nakata. Agradecer a Nakata pela oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui, para poder apresentar mais produtos, o portfólio completo da Nakata, e reconhecer ela como uma das mais importantes e uma das marcas mais fortes aqui no Brasil. Vou apresentar para vocês então o Marcos. Ele está aqui com a gente hoje. Marcão, vamos começar esse bate-papo. Eu peço sempre primeiro para o pessoal, para poder apresentar você mesmo. Eu já sei muita história do Marcão, muito da vida do Marcão, mas eu quero agora que o pessoal que está assistindo a gente veja. Fala pra gente aí, se apresenta um pouco do Marcos pro pessoal. Opa, muito bom dia, Zé, muito bom dia, obrigado aí pela oportunidade, né? E parabenizar aí a 1001 Autopeças, essa bacana iniciativa que está tendo, né? De estar aproximando a gente, o fabricante, não da autopeça em si, porque a gente já tem essa relação muito próxima, é um grande parceiro nosso, mas aproximar de vocês, consumidores final, né, mecânico, que quer ter um entendimento melhor da marca, né, um entendimento melhor do produto, que você leva para dentro da sua casa. Porque quando você põe no seu carro, você acaba levando esse produto para dentro da sua casa e tem que confiar nele tanto quanto confia no seu imóvel, na sua casa. Por quê? Porque ali você vai estar boa parte do seu tempo junto com a sua família. Então a gente está falando de item de segurança, item que tem que dar confiabilidade e conforto para vocês. Né? Então, voltando à questão da apresentação, meu nome é Marcos, né? Sou morador aqui do Rio de Janeiro mesmo, de Campo Grande, do bairro de Campo Grande. Estou na mecânica desde os meus 16 anos de idade, né? Hoje, esse ano eu completei 43 anos de idade. Comecei como ajudante de oficina, e aí fui progredindo nessa profissão inigualável, que é uma profissão linda, que eu tenho um amor, uma paixão muito grande. Né? E depois de alguns anos de experiência dentro do segmento automotivo de oficina, eu tive o prazer de entrar para a área industrial. Fiquei por alguns 4 anos em uma outra indústria, e esse ano eu completo 13 anos de Nakata. Então, esse ano eu completando 13 anos de Nakata com muito orgulho, né, vivendo um momento diferente da própria empresa. Né? Então, esse é um pouquinho do Marcos aí, para vocês terem uma noção e entender um pouquinho, né, que a gente vai estar falando mais à frente. Show de bola, cara. Me diz uma coisa, a gente já falou da Nakata, entra mais um pouquinho. A Nakata, para mim, é uma marca top na linha de suspensão e todos os produtos do portfólio. Mas apresenta mais a Nakata para o pessoal que está assistindo a gente. Opa, bacana, Zé, vamos lá. Então a Nakata é uma empresa que também está completando, já é um senhor já, né? A Nakata está completando, tem 69 anos de idade, vai completar 70 anos de idade a Nakata. É uma empresa 100% nacional, pessoal. O nome Nakata reporta, né, a oriental, né? A empresa é japonesa, não, é uma empresa nacional, porém ela foi fundada por descendentes japoneses que vieram morar no Brasil, em São Paulo, para ser mais exato, e fundaram a Nakata há quase 70 anos atrás. Nessa fundação, a Nakata era uma empresa focada na linha de motores. Né? Ela não tinha nenhuma ligação com relação à suspensão, ela fazia componentes para motores, para as montadoras. Né? E aí, com o tempo, a Nakata foi se especializando e começou na linha de amortecedor. Uma das primeiras linhas que a Nakata teve no mercado automotivo foi a linha de amortecedor, e a Nakata foi pioneira no Brasil no lançamento do amortecedor pressurizado, que é o nosso amortecedor HG. Enquanto a gente fala pressurizado, a gente está falando da marca HG, que é o HG Nakata, né? A gente vai falar disso mais tarde. Beleza. Vamos sim. E a Nakata começou com amortecedor e foi levando para a linha de suspensão. Como é que foi a história? Então, isso aí. A Nakata começou com a linha de amortecedor e aí ela foi se enganjando mais para essa linha undercar, né? Que é a linha de barramento, pivô, terminal, axial. E ela foi se tornando uma dos maiores fornecedores do mercado automotivo nessa linha undercar, nessa linha de baixo do carro que a gente chama, né, que é esses componentes de suspensão. Né.
Depois de um determinado tempo, a Nakata, já na sua grandiosidade toda, ela foi adquirida por um grupo muito famoso, um grupo automotivo conhecido mundialmente no Brasil, onde ele tinha outras marcas em paralelo. Então tinha a Nakata, que era focada na linha de suspensão, tinha uma outra marca que era focada na linha de arrefecimento, uma outra marca na linha de lubrificação. Então a Nakata foi começando a ter essa sinergia com essas linhas também. Então a Nakata, ela tinha a sua equipe técnica e essa equipe tinha as equipes técnicas de cada produto, de cada segmento desse. Com o tempo, isso tudo foi criando uma única sinergia. Eu mesmo, como técnico da Nakata, nesses meus quase 13 anos, eu já fui palestrante dentro do grupo que a gente pertencia, de outras marcas, que depois de um determinado tempo, como é um grupo de investidor, tende a ir vendendo separadamente. Então, foi vendida a linha de bomba d'água, uma fábrica de bomba d'água, foi vendida a fábrica de lubrificação, porém, todo o know-how técnico, tanto de engenharia, quanto de assistência técnica, marketing, venda, continuou mesmo dentro da empresa Nakata. Então os produtos, o portfólio foi aumentado com base nos produtos que a Nakata já fabricava, só que em conjunto com outras companhias, isso aí, que era do mesmo grupo, pertencia ao mesmo grupo. Sim. Né? Igual hoje mesmo, vamos falar um pouquinho hoje da Nakata no sentido de grupo. A Nakata recentemente, Zé, não é novidade, ela foi adquirida pelo grupo Fras-le. Né? Então a Fras-le, ela é uma das donas da Nakata, né? Na verdade ela é a dona da Nakata e ela pertence hoje à Nakata ao grupo Fras-le e se reportando também ao grupo Randon. Então você entende hoje a grande sinergia que tem. Quando a gente fala undercar, suspensão, direção, e a gente hoje faz parte desse grupo tão forte que é o grupo Fras-le, que é na linha de fricção, né, de componentes de fricção. Então é muito bacana essa sinergia. E acaba reportando um pouco do que a gente falou anteriormente, né, que a Nakata ela tem essa sinergia, não que simplesmente, vou lançar uma bomba d'água porque eu acho que economicamente é interessante. Não, vou lançar uma bomba d'água porque eu tenho um know-how técnico para lançar uma bomba d'água. Porque o nome Nakata ele é muito forte, né? Então ele não pode ser atribuído a qualquer produto de qualquer forma, tá certo? É uma marca que a gente aqui na 1001, a gente tem muito orgulho de disponibilizar no nosso estoque. A gente vai ver aí. Aqui tem alguns produtos, tá, pessoal? Não é tudo não, hein? Tem a coisa na linha Nakata, a gente pegou um de cada aqui, cubo de roda, tudo, mas a gente vai falar das coisas. E já que o Marcão falou aí, poxa, começou falando aí da bomba d'água, né? Marcão, fala pra gente aí, bomba d'água, bomba de óleo, um monte de bomba. Quando estou andando com o meu carro, luz vermelha acende no painel, o que eu tenho que fazer, cara? Opa, bacana, bacana. Como a gente está falando com o público, que é o consumidor final, a primeira coisa que eu sempre falo, pessoal, é para ter muita atenção. O seguinte, eu compro uma televisão, o que eu tenho que fazer? Pegar e espetar na tomada? Não, tem que ir lá, pegar o manual da televisão e ler, para saber se a televisão é bivolt, né? Se é 127, 220, porque eu não posso chegar a espetar numa tomada, na televisão 127 e a tomada 220, perfeito? Eu faço essa comparação, às vezes, para melhor entendimento. No carro é a mesma coisa, eu compro um carro, o que eu tenho que fazer? Pegar o manual do proprietário, para ele te dar o passo a passo do que você tem que fazer com aquele veículo, para ele ter uma durabilidade boa, saudável, para ele te trazer conforto e, acima de tudo, estabilidade, né? Porque a gente quer conforto, mas 100% a gente quer estabilidade, porque é segurança, roda é segurança. Porque carrega o teu bem mais valioso, né? A tua família, né? Isso aí, perfeitamente. Então, quando eu pego o meu carrinho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender a luz de painel, né? O que acende no meu painel? O que está me indicando no meu painel? Então, entender o que é uma luz sistema de arrefecimento, uma luz de sistema de lubrificação. Hoje a gente tem luzes no painel que indicam uma calibragem de pneu. O pneu está vazio, ele vai indicar lá, o pneu do lado direito traseiro está com a calibragem baixa. Então eu tenho que entender isso. E as figuras nem sempre nos facilitam esse entendimento. Eu olhar ali, de repente, uma figura de pneu descalibrado, eu vou ficar imaginando que, de repente, está dizendo que eu tenho problema na suspensão. Então é importante eu ter esse entendimento. Então, como você mesmo perguntou, a nível de sistema de arrefecimento e lubrificação, o primeiro ponto que a gente tem que entender é qual é a luz que indica uma anormalidade nesses sistemas. Então, tem lá a luz de arrefecimento e lubrificação. Luz de lubrificação, uma luz vermelha, é igual sinal de trânsito. Estou dirigindo, chegou no semáforo, vi uma luz vermelha, o que eu tenho que fazer? Parar, né? Parar. Então, ela já te indica já uma situação de emergência. Por quê? Porque a bomba de óleo, senhores, é o coração do sistema de lubrificação. Mas não necessariamente quando a luz de óleo acende é que eu tenho um problema na bomba de óleo.
eu tenho um problema no sistema de lubrificação. Então, por algum motivo, seja ele pane mecânico ou elétrica, o meu sistema está inoperante. Então, tem que fazer o quê? Eu estou na Brasil, a 90 km por hora, que é o limite de velocidade da Brasil, a luz de óleo acende, eu tenho que pisar no freio e parar o carro. Não, porque vocês vão causar um acidente. Mas eu tenho que ir o quê? Indicando e já tentar encostar o mais rápido possível, parar o carro. E aí, primeiro ponto, ligar para o meu profissional de confiança. Isso é um ponto muito importante. A gente não pode tomar muito cuidado com a questão da curiosidade. Sim. A gente está lidando com sistemas muito modernos. Eu costumo brincar que a gente hoje dorme atualizado e acorda desatualizado, porque a inovação tecnológica está muito acelerada. Então hoje eu posso pegar um carro e ter um problema de um fio partido e está me indicando um problema que está tendo um problema no sistema de lubrificação ou sistema interligado. Então a luz de óleo acendeu, vou encostar o carro e ligar para o meu profissional. Perfeito? Por quê? Eu tenho algum problema, alguma pane ali que não está havendo lubrificação suficiente para o motor estar funcionando, operando. E parar com segurança, né, Marcos? Parar com segurança, perfeitamente. Parei, liguei para o meu profissional, ele vai me orientar o melhor caminho. Reboco o carro atrás para a oficina, mas eu acho que minha oficina é perto, eu vou tentando levar até lá. O que vai acontecer? Se você perde essa lubrificação, as partes móveis do motor, que são as pistão, biela, vão estar girando sem a determinada lubrificação necessária e vai começar a fritar ferro com ferro. E aí vai começar a ter um desgaste de material, perder material. E aí você começa a gerar folga. E aí depois você vai fazer o serviço de reparo adequado, que pode ser uma bomba de óleo, ou pode ser um problema de lubrificação, lubrificante baixo, e aí você vai fazer essa recuperação, essa substituição do que está falho, porém você já gerou um desgaste no motor. E aí você não consegue, não é regenerativo. Você não consegue fazer com que esse desgaste volte por si só ao normal. Você vai ter que fazer o quê? Fazer uma retífica no motor. E aí o valor que você de repente gastaria de R$100, você vai ter que gastar 10, 20, 30 vezes mais. O mesmo vale para a bomba d'água, né? Perfeitamente, Zé, perfeitamente. A bomba d'água, ela vai te indicar no painel que o sistema está no extremo, Como é que funciona o sistema de arrefecimento? A função do sistema de arrefecimento é fazer com que a gente tenha uma temperatura ideal de trabalho o maior tempo possível. Então, quando eu ligo o carro, o que vai acontecer? A temperatura vai começar a subir, o carro já está apto para uso, porém a gente tem que entender algumas peculiaridades, porque hoje internamente no motor a gente tem materiais diferentes. Eu tenho pistão em alumínio, biela em aço. Então, o coeficiente de dilatação são diferentes desses materiais. Então, quando o carro está frio, um material de repente já dilatou mais rápido que o outro. Então, a gente tem que tomar cuidado do quê? Da forma de condução no momento do carro frio. Uma coisa que eu brinco muito, eu falo muito até em treinamento. Senhores, o que é uso severo? O pessoal, fazer drift com carro. Dar cavalo de pau. Acelerar. Não. Sabe qual o maior uso severo que tem? É o hábito que a gente tem de ligar o carro em casa e na padaria de ligar o carro nem esquentou. Por quê? Porque o carro não está condicionado, não está na temperatura ideal de trabalho. Como eu falei, as peças móveis ainda estão sendo lubrificadas do ponto ideal. Lógico que os lubrificantes hoje são muito modernos, então ele deixa uma camada de proteção muito grande, porém, requer ainda um ciclo de lubrificação até para poder refrigerar essas partes internas do motor. Então o motor não atingiu e a gente já está acelerando. Além de tudo isso, quando o motor não está no ponto ideal de trabalho, eu tenho um maior consumo de combustível. Sim, muito importante falar. Isso aí, a queima não é 100%, porque assim, não está tendo o próprio calor para poder ajudar essa melhor combustão. Se a gente for comparar com o sistema diesel não tem nenhuma centelha para queimar. O que queima é o calor do motor. Quando comprime o ar dentro da câmara de explosão, dentro do sistema diesel, vem o quê? A injeção de diesel sob pressão, e aí o próprio calor gerado ali internamente faz que tenha combustão. Então a temperatura ideal de trabalho é fundamental para menor consumo, menor contaminação do fluido, porque quando você tem uma queima ineficiente, parte desses gases vão para o cárter e aí contaminam o fluido. Que é a famosa carbonização que a gente chama, né, Marcão? Perfeitamente. Então, por isso que é o ideal ter uma temperatura ideal de trabalho. Para isso a gente requer o sistema de arrefecimento e também dessa bonitinha aqui que é a bomba d'água, Reforçando a bomba d'água na cata, como qualquer componente na cata, atende os projetos originais. Então a gente faz uma bomba d'água que ela acompanha o projeto original. Se você vai lá, tirar a bomba d'água do seu carro, e aí você, ao tirar a bomba d'água do seu carro, você reparar, como proprietário, como reparador, que o rotor é de termoplástico,
Você pode ir na autopeça que você vai comprar uma bomba nakata com motor termoplástico. Então, é mito quando a gente escuta que eu quero sempre a minha bomba d'água de metal. Não, isso ela tem que seguir o desenho original da montadora. Perfeito. Porém, e aí entra a diferença da nakata, quando é metal na bomba original, a nakata também vai ser metal. Então, na sua grande maioria, você vai ter bombas com rotor de metal, ferro fundido alumínio ou chapa, ou termoplástico. Porém, nosso projeto acompanha o projeto original. Desmontei lá, tirei a bomba d'água. É metal? Opa, vou na nakata que eu vou saber que eu vou comprar uma bomba cujo rotor, aí o exemplo é essa aqui do logo, então esse é o projeto original. Esse é o projeto original, tá vendo? É um rotor de metal. Então esse rotor de metal, ele atende o projeto original. Marcos, mas por que atende o projeto original? Porque tem todo um estudo em cima disso. Ao produzir um carro, você tem várias plataformas ali, sistema de suspensão, sistema de freio, todos eles têm que estar em sinergia, têm que estar trabalhando em conjunto. Então, quando eu vou produzir um carro, eu tenho que saber o que é o seguinte: o peso desse carro, tenho que calcular a distância de frenagem, aí eu vou ter que calcular qual é o diâmetro do disco, se ele é refrigerado ou não, pastilha. Então, você tem todo um conjunto em sinergia, o sistema de arrefecimento. Então, tudo isso é projetado pela montadora e tem um porquê de ser assim. E aí, então, o de metal dura mais que o de termoplástico. O termoplástico não leva corrosão, não leva ferrugem para dentro do motor. Isso tudo mito. É tudo mito. O que vai fazer que o produto tenha uma vida útil para o seu carro, ele ser o especificado para o seu carro. Certo. Ser o recomendado pela montadora para o seu carro. Se lá no seu carro sair uma bomba d'água com rotor de metal, você tem que botar uma bomba d'água que tem um rotor de metal. Por isso, com isso você vai ter uma vida útil maior. O que vai evitar, num todo, questão de corrosão, desgaste interno, são as questões em paralelo ao sistema, que é a aditivação do líquido de arrefecimento. E quando a gente fala aí, líquido de arrefecimento, óleo de motor, carbonização, a gente entra num papo que eu queria que você desse uma dissecada, não é muito para a praia, mas está diretamente envolvido. Manutenção preventiva, manutenção corretiva. A gente está falando de óleo, tempo de óleo, carbonização, aditivo. Fala aí para a gente. Perfeito. A gente ouve falar muito sobre manutenção preventiva e corretiva, mas muitas das vezes falam e não conhecem o que significa na sua íntegra. Existem 3 tipos de manutenção: a preditiva, corretiva, preventiva e corretiva. São esses 3 tipos que existem. Preditiva, preventiva e corretiva. A preditiva, ela é uma que eu vou ser muito breve a falar dela, que ela é muito usada por grandes frotistas. São manutenções que são determinadas pela característica da frota. Sim. Então, o profissional lá, a empresa lá, tem uma frota de ônibus, urbano e rodoviário. São segmentos de usos diferentes. O rodoviário vai pegar aqui uma margem numa Dutra, asfaltada, com pouca curva, então o desgaste daquele veículo vai ser menor do que um urbano. E não é um usuário só que utiliza o carro, isso também, O urbano você pega aqui, vou dar um exemplo, região dos lagos. A gente sabe que na região dos lagos tem muitos bairros sendo formados, então de repente tem lugares que algumas ruas ainda estão por ser asfaltadas. Eu falo porque eu estive numa empresa de ônibus lá que tem essas peculiaridades. Então você tem lá o urbano, então você tem que ter uma característica de manutenção para aquele carro diferente do rodoviário. Por quê? Se eu pego um lugar que chove muito e alaga muito, tem muita água, eu preciso que tenha uma manutenção de lubrificação dos componentes do cardan e com maior rotatividade em relação ao rodoviário. Então essa é a manutenção preditiva, que é determinada pela característica da frota, e quem determina ela é o conhecimento técnico do profissional que está lá na frota lá. E aí tem a preventiva, que é o que a gente tem que ter de praxe. A preventiva é o quê? Eu vou pegar o manual do meu carro e vou seguir a recomendação da montadora. Eu não vou esperar uma fadiga, uma falha para eu reparar o meu carro. E não necessariamente a manutenção preventiva, ela está atrelada à troca de peça. É isso que é o grande questionamento às vezes. Não vou levar meu carro na oficina não, porque eu vou chegar e vou trocar alguma coisa. Não necessariamente. A manutenção preventiva está relacionada a uma análise técnica do profissional para verificar se tem algum item já fadigando. Ou quando não, quando recomendado no manual, exemplo do óleo, o manual fala,
que o do óleo do carro, na sua grande maioria, por isso que eu falo que o primeiro ponto é olhar o manual e ler o manual do seu carro, na grande maioria se troca com 10 mil ou 12 meses, o que vier primeiro, para condições normais de trabalho. Aí eu falei lá atrás do quê? Uso severo. Esse carro que eu só ligo ele no final de semana, vou na padaria e volto. É um uso severo? É um uso severo. Essa manutenção desse óleo tem que ser antecipada. Então tem muita montadora que recomenda a troca com 6 meses. Por quê? Se você usa pouco o carro, o que vai sempre vir primeiro? O período ou o KM? Sim. O período. E não deixa de ser um uso severo. Isso aí, que é um dos mais severos que tem. Né? Porque se eu tenho um carro que ele é projetado para carregar peso, se eu boto peso nele, não é um uso severo. Sim. Se eu tenho uma picape que ela é projetada para carregar uma determinada carga, se eu uso o carga nela e atendendo aquela especificação, eu não estou tendo uso severo. Ah, mas você está pondo saco de cimento. Mas ela é projetada para peso, diferente do produto que eu carrego. Agora, se eu tenho um carro de passeio, e aí eu pego ele, e além dos passageiros, boto uma tara maior na mala do carro, eu estou sobrecarregando ele, eu estou gerando um uso severo para a suspensão, para o freio, porque eu vou ter que ter uma resistência de frenagem maior com relação ao carro quando ele tiver deslocamento pela inércia. Então, se eu tenho mais peso, pelo qual aquele freio não foi projetado, na hora que eu piso no freio, ele vai ter que segurar muito mais, então a distância de frenagem aumenta. Mas eu não vou mergulhar muito. Não. E esse desgaste nos componentes que a gente vai falando na preventiva é uma das grandes vantagens, né, da preventiva, né? A gente consegue identificar isso antes. Isso aí, exemplo, não te interrompendo, mas um exemplo que eu gosto de falar. Coifa da ponta homocinética. Uma ponta homocinética hoje, Zé, você que é um apto vendedor, uma ponta homocinética hoje de um carro popular, vamos lá, de um Spin, custa quanto em torno hoje? Entre 150 e 250 reais. E um reparo, uma coifazinha, custa quanto? 20, 30 prata. Então a preventiva ela se dá nesse sentido. Se eu olho lá e identifico que a coifa pode estar ressecada, por quê? Porque eu tenho o hábito de lavar meu carro e eles aplicam onde eu lavo, eu não sabia que faziam isso, um exemplo. Aplicam algum produto químico que vai agredir aquela borracha. E aí começa a ressecar. Se na preventiva eu não visualizo isso, eu não paro para fazer, o que vai acontecer? Essa coifa vai se romper, né? Eu estou dando um exemplo por agente externo, que é um produto químico, mas tem outros. O Rio de Janeiro tem essa outra peculiaridade, que é o quê? Linha de pipa. Né? Então, garra a linha de pipa, vai e corta a coifa. Se eu não consigo perceber isso dentro da preventiva, porque eu não faço a preventiva, né? Eu não troco essa coifa de 20 reais, porque ela rasgou, o que vai acontecer? Os agentes externos, terra, água, vão entrar nessa peça, nessa coifa, através da coifa, vão tirar o lubrificante que está lá dentro, a graxa específica que está lá dentro, tá? E não é graxa grafitada, é uma graxa específica que fica dentro da ponta homocinética. Ela tem uma ponta... vamos tocar então, que a gente vai voltar nisso aí, que eu quero falar mais... Quando a gente fizer uma analogia, a gente vai entender da ponta homocinética, o que ela é realmente no caso, né? Então, assim, é só um exemplo da questão da manutenção preventiva. Então, quando eu não faço essa substituição da coifa no período ideal, dentro da preventiva, Marco, mas o que você quer dizer? É trocar por trocar? Não. Vai ser um técnico que vai pegar o seu carro, vai fazer um teste de rodagem com você, mesmo que o teu carro não apresente nenhum problema. Eu tenho um carro, não apresenta nada, mas eu, como sou um condutor cuidadoso, eu prezo pelo meu patrimônio, pelo meu dinheiro, porque você está preservando o seu patrimônio e seu bolso. Eu levo esse carro na oficina, o que vai acontecer? O meu mecânico vai rodar comigo, vai ver, pela experiência dele, se tem algum ruído que eu não consigo perceber. Porque o mecânico tem essa experiência. Ele consegue perceber, pela experiência, que algum ruído pode estar fora da sintonia correta. Opa, aquele barulhinho ali é um indicador que aquela peça pode estar fadigando. E aí o que ele vai fazer? Vai pegar o carro na oficina e vai levantar para averiguar. Olha, o barulhinho que eu escutei está relacionado aqui à ponta homocinética que estava querendo estralar. O que eu observei? Que a coifa está rasgada. Então o lubrificante se perdeu. Existe alguma forma que eu possa fazer algum serviço que antecede a troca da ponta homocinética? Sim, trocar o reparo. Que, como você mesmo falou, o exemplo custa em torno de 20 reais. Vai vir nesse reparo uma coifa, abraçadeiras, trava nova, vai vir uma graxa específica nova. Você vai tirar aquela peça, vai limpar ela, lubrificar ela, botar o reparo novo, que é para proteger e montar. Você economizou nessa brincadeira quanto? Né? Então isso é manutenção preventiva. Você está prevenindo uma falha. Então isso o mecânico, em sinergia com o proprietário, seu mecânico de confiança, ele vai chegar e vai te passar os períodos corretos. Então, olha, normalmente são 10 mil quilômetros rodados ou 12 meses.
salvo exceções que é o uso severo. Nesses 10 mil, eu posso estar olhando o óleo e ao mesmo tempo já pedindo para poder fazer um checklist do meu veículo. Dá para olhar uma suspensão, dá para olhar o freio, dá para olhar o motor se tem algum vazamento. Ó, não é que você vai fazer esse serviço, mas você já vai se programar para ele. Olha, esse serviço aqui tem que trocar essa juntinha que começou a nelejar. Se você não trocar agora, esse vazamento vai aumentar. Por quê? Como eu falei anteriormente, não se regenera. Nenhum componente mecânico se regenera. Então ele vai tendência a sempre piorar o vazamento. Esse vazamento vai agredindo outros componentes. E aí, aí a corretiva não fiz, vai entrar outra, né? Aí a preventiva não fiz, o que vai me gerar? O nome corretiva. Por quê? Porque se eu não prevenir, eu vou ter que corrigir. Então não prevenia, uma coisa rasgando. Troquei ela, não troquei, começou a entrar impureza, os abrasivos externos terra começaram a arranhar a pista, onde corre a esfera da ponta homocinética, por sua vez começou a levar estralado. Vai adiantar posteriormente eu limpar e botar graxa? Não, porque você já danificou aquele componente. E aí só substitui na peça. Só que aí é uma bola de neve. Se de repente, quando você vai ver, aquela ponta homocinética estralando, de repente pode quebrar. E aí, ao quebrar, vai te gerar um desgaste na junta deslizante, que é a peça interna. E aí você tem que pagar um reboque. Olha qual o custo que isso vai te gerar. Ficar na mão com a família dentro do carro. Está fazendo uma viagem de férias. Esse momento de pandemia, a gente sabe que a gente tem uma sensibilidade que boa parte da frota circulante aumentou em campo, está em uso, pela questão da prevenção da saúde. Por quê? Eu tenho que trabalhar, notório que eu tenho que trabalhar. Entre eu pegar uma condução cheia, que é uma realidade no Brasil todo, isso faz parte, né? E poder ir no meu carro, eu prefiro ir no meu carro. Essa é a nova realidade. Essa é a nova realidade. Isso aí, infelizmente, é uma realidade que traz outros problemas, questão de meio ambiente e tal, mas traz uma segurança pessoal. Né? Então, a gente percebe que a frota circulante aumentou, né, de carros na rua, em função justamente dessa característica da pandemia. Por isso que a gente vem vivendo esse momento maior. Né? E aí você, até a gente entrando, eu vou falar um pouquinho, entrando nesse mérito, para ver o quanto a gente percebe percebe e vê isso em números, que a demanda de carro na rua aumentou, a demanda de manutenção aumentou, os cuidados estão sendo tomados, os cuidados maiores. Essa questão da preventiva, ela está sendo muito mais usual, porque o mecânico está conseguindo orientar o consumidor sobre essa relação, que a Nakata hoje, ela teve que sair de uma fábrica de São Paulo menor, né, uma fábrica nossa, ela foi para Extrema, Minas Gerais, para poder ampliar essa fábrica. A gente não tinha como em Diadema, onde era a nossa fábrica, crescer a produção, porque o nosso espaço estava limitado. Então a Nakata entendeu a necessidade de 2020 para 2021 de mudar de local. Então a gente hoje, a nossa fábrica está em Extrema, Minas Gerais, porque é uma fábrica modernizada para aumentar o volume de produção, em função de uma demanda que a gente, como o mercado todo automotivo, percebeu que aumentou. Marcão, a gente falou dos tipos de manutenção. Voltando na corretiva, eu estava lá ouvindo você falar sobre... tem vezes que a gente vai no mecânico e muitas das vezes a gente tem soluções que a gente não precisa nem comprar a peça. O mecânico faz as soluções. Uma delas que eu sempre escutei falar, e aí eu vou te perguntar, isso é mito, isso é verdade? Reaperto de suspensão, cara, isso existe? Opa, Zé, boa pergunta. Eu acho que isso é válido para caramba essa pergunta, porque realmente existe. Né? O reaperto se dá porque algum componente, por causa da vibração, um parafuso pode estar afrouxando, ou na manutenção que foi dada anteriormente, não deu o torque ideal. O que a gente sempre recomenda que seja usada a ferramenta apropriada para poder fazer a manutenção do carro. Então, exemplo, vou apertar um parafuso, eu tenho que entender qual o torque ideal para dar naquele parafuso, né, por sua vez, para poder ele justamente não afrouxar e nem ter um torque excessivo que possa vir criar um ponto de fadiga no parafuso e quebrar o parafuso. Então, sim, o reaperto de suspensão existe, e aí por isso que a gente fala tanto da preventiva, porque dentro da preventiva você tem como fazer esse tipo de manutenção. Então, chegou o carro na oficina, exemplo, a gente recomenda que a cada 10 mil quilômetros você leve seu carro no seu mecânico para fazer o quê? Um checklist de toda a suspensão, transmissão e direção, né? Que são itens de segurança e está atrelado ao conforto do veículo também. Chegou na oficina lá, o primeiro teste que tem que ser feito junto com o mecânico é o de rodagem, esse é o de praxe. Vai pegar o carro com o seu mecânico,
vai rodar com ele, como eu falei anteriormente. O ouvido dele é muito mais aguçado para determinados tipos de barulho, que possam ser barulhos provenientes de alguma pré-fadiga, ou pode ser barulho já do próprio veículo, por características do veículo, né? Então o mecânico vai rodar, não identificou nada, ele vai levar o carro para a oficina, vai pôr o carro no elevador, vai fazer um confere nos componentes visualmente, né, no elevador, vai ver se não tem, se o batente está ok, se a coifa está ok, se a coifa da ponta homocinética, como eu falei anteriormente, está ok, não está rasgada, né, ou não está ressecada, porque ela é o quê? Uma proteção da ponta homocinética. Ela que vai permitir que nada externamente atinja a peça e vai permitir que o que está aqui dentro continue aqui dentro, que é a graxa. Porque a homocinética é praticamente um rolamento grandão, né, cara? Tem umas esferas, tem umas coisas aí, e qualquer agente externo que entre começou a criar atrito. Assim. Ela não, internamente ela não vai girar as esferas, né? Então como é que funciona? Ela tem que permitir transmitir o torque que é gerado do motor para o câmbio, por sua vez para as rodas, para ter rotação, né? E permitir o movimento angular. Então quando eu faço esterça a direção, né, eu automaticamente a ponta homocinética tem que acompanhar esse movimento. Então em torno de 47 graus, né, então a ponta homocinética ela vai conseguir esterçar ali a roda ali, o conjunto telescópico, tá? Então isso é bacana, está ali esterçando o quê? É muito importante também quando a gente fala de esterçamento, de ponta homocinética, e aí vem de novo a preventiva, a coifa, que tem que estar em perfeito estado, né? Então essa coifazinha que ela vai estar protegendo e evitando a entrada de agente externo, por sua vez mantendo a graxa lubrificante aqui dentro, tá? Também o torque que é dado à ponta homocinética. Então quando a gente vende a peça, a nossa peça vai com um certificado de garantia, e dentro do certificado de garantia é uma tabela de torque. Então você vai olhar aqui o código da peça que você está comprando e o torque específico para a tua peça. Pode ser torque em quilo ou pode ser em grau. Então você vai observar aqui e vai falar, olha, primeira etapa, tantos quilos, segunda etapa, 40 graus. Torqueou, você vai ficar despreocupado, a peça não vai soltar e vai estar o quê? Evitando um problema também de torque excessivo que possa gerar uma quebra da ponta homocinética, tá? Então é esse que eu estou falando, ela está aqui, ela tem as esferas internas, tem uma pista que vai permitir esse movimento angular e ela vai estar ligada a um rolamento que é o cubo de roda. E aí sim, o rolamento ele gira, né? Então ele também tem uma prevenção em cima dele. Esse excesso de torque pode afetar o rolamento também, que você pode estar gerando um problema, um desgaste prematuro no rolamento, comprimindo demais a parte interna do rolamento. Então esses cuidados com relação a torque, tanto na suspensão quanto na direção e na transmissão, são fundamentais. E sim, são necessários, dentro da manutenção preventiva, serem conferidos, para evitar de repente uma soltura, uma quebra, né, de uma peça e gerar um problema muito maior fora da manutenção preventiva, que já é corretiva. Tá? Outro detalhe importante: qualquer momento que você faça uma substituição de uma ponta homocinética, de uma caixa de direção, é sempre conferir a geometria. Tá? Um detalhe que eu falo muito é o seguinte: está fazendo barulho a ponta homocinética, está estralando. Eu tenho um problema na ponta homocinética? Não necessariamente. Ela pode ser uma consequência, né? Perfeito. Não uma causa. Isso aí, eu posso ter uma consequência. Existem causas e efeitos, né? Então eu posso ter uma causa, e eu dou muito exemplo no corpo humano, eu posso comer algo que me faça mal, e como consequência me dá dor de cabeça. E aí se eu for a um médico, eu vou procurar o quê? Um gastro ou um neurologista? Certo. Né? E aí, no automotivo, é a mesma comparação. Eu posso ter uma ponta homocinética estralando, mas não necessariamente quer dizer que eu tenho um defeito nela. Eu posso ter, por consequência de uma questão de geometria, a ponta homocinética estralar. Por quê? Porque ela está angulando mais que o seu limite projetado pela montadora. Se a montadora projetou que uma ponta homocinética tem que angular até 47 graus, se ela excede essa angulação, vai começar a estralar. Então a geometria ela tem que estar sempre em paralelo. Marco, então você está dizendo que toda vez que eu troco um componente eu tenho que fazer a... Não, você tem que conferir a geometria. O fazer o serviço é diferente. Quem vai determinar isso é um profissional que está lá através dos aparelhos indicados. O aplicador vai te dar essa direção, né? Porque também tem forma do cara, né, trocar e não mexer nessa geometria, assim como ele pode te recomendar. Olha, fiz isso aqui, né? Outra coisa que faz muito estralar a ponta homocinética, Zé, e é bastante enfatizar, às vezes é o desalinhamento do motor. Você tem um coxinho do motor quebrado,
e aí o motor desalinha e você pode dar um problema de instalar a ponta homocinética como consequência. Essa eu não sabia, não. Então, o teu profissional é a pessoa mais indicada para poder te orientar tecnicamente. Então, você percebeu algum barulho, já é um indicador que alguma coisa está irregular no teu carro. Já é um indicador que, como o exemplo da lâmpada de óleo que acende, o barulho é um indicador que tem algo irregular, que você tem que se dirigir com o seu carro para a oficina. E aí lá o mecânico, com todo o seu conhecimento, pautado por conhecimento técnico, ele vai analisar e vai identificar o problema qual é. Pode ser que ele identifique só no ouvido, pode ser que ele identifique em rodagem, rodando contigo, e seja necessário nem no ouvido, nem na rodagem, mas uma desmontagem para poder identificar o defeito. A gente normalmente fala muito sobre a ponta, né? A ponta homocinética, ela está lá funcionando pela proximidade da roda, é a mais danificada. Mas no outro extremo tem outro cara aqui que a gente também, de vez em quando, tem que dar uma conferida, né, cara? Que é a do lado da caixa, né? Isso aí, a junta deslizante, né? A junta deslizante, como eu falei, a ponta homocinética, ela permite o espessamento da direção, ela acompanha o movimento da roda e tal. E a junta deslizante, a função dela é permitir o movimento telescópico compensando o deslocamento do semi-eixo. Ah, sim. Então, assim, quando eu estou em carro em movimento, esse movimento de subir e descer a suspensão, a gente chama de movimento telescópico, ele fica oscilando. Para você ter uma ideia, ele oscila em torno de 1.300 vezes, em média, por quilômetro rodado. Ele sobe e desce 1.300 vezes por cada quilômetro rodado, dependendo, lógico, da pista, né, da banda de rolagem que você está. Né? Então, num pavimento normal, em torno de 1.300 vezes. E o semi-eixo, ele tem que fazer o quê? Permitir esse deslocamento, né? Permitir que essa peça, o semi-eixo, acompanhe esse deslocamento da roda. Então, ele vai fazer o quê? Junta deslizante, lado câmbio, semi-eixo e a ponta homocinética, lado roda. Então, quando tem esse movimento, ele vai permitir isso aqui, ó, a junta deslizante. Quando está subindo e descendo, ele vai compensando, aumentando, alongando esse deslocamento. Tá? O cuidado com essa peça, e aí vai muito para você, proprietário, é com o que você faz com o seu carro. Ah, eu gosto de rebaixar o meu carro. Você vai gerar problema nessa peça. Ah, eu tenho meu carro lá, eu gosto de estender a altura dele, aumentar a altura dele. Até mesmo no hábito de botar muito peso na mala, no carro cujo ele não é projetado, a tendência da traseira é arriar e a suspensão dianteira subir um pouco mais. Por quê? Porque é como se fosse uma gangorra. E aí o que acontece? Você leva essa esfera ao trabalho nas suas extremidades. Então imagina que a esfera está aqui no meio, e aí quando eu estou andando com o carro, a esfera está fazendo esse movimento, indo para a extremidade interna e externa, compensando o semi-eixo. Quando eu rebaixo o carro, o que acontece com o semi-eixo? Ele vai o quê? Empurrar para dentro essa esfera. E aí ela vai ficar trabalhando na extremidade interna. E aí, o tempo todo. E aí você não tem esse deslocamento, ela começa a bater. Entendeu? Isso é muito comum quem pegava Kombi, né, pessoal, que no Rio de Janeiro tinha muita questão de Kombi, o pessoal botar molão na Kombi, atrás por causa do GNV e tal. E lá atrás na Kombi, motor traseiro, né, e câmbio traseiro, você tem 2 bolachas dessa de cada lado. Né, são 4 bolachas dessa, lado câmbio e lado roda. Então o pessoal quando bota molão, o que acontece com a suspensão? Ela distende, ela sobe para poder compensar o quê? Para ter a possibilidade de botar mais peso, mais passageiro. E aí o que acontece? Ao subir, essa esfera trabalha na extremidade externa. E aí que vai uma chapinha defletora, aqui, ó, aí dentro. Aqui. E aí essa chapinha defletora, nesses pontos aqui, ó, interna, começava a dar uma borrilhada. Ficava gordinho. Por quê? Porque a esfera ficava empurrando para fora. Então, por quê? Porque foi feita uma adaptação do carro pelo qual ele não foi projetado. Tem gente que é proprietário, né? A gente sabe que tem gente que gosta de rebaixar carro, de estender. Tem que entender que o carro tem um projeto original. Esse projeto não pode fugir do padrão. Né? Por quê? Porque todo o conjunto da suspensão, direção e transmissão foi projetado para aquela condição normal de trabalho. E aí é o que a gente vem falando desde o início. Né? A questão de peso, né? A questão de deslocamento. Então, sempre seguir o projeto original. Todo componente na carta, senhores, isso que é muito importante frisar, é projetado com base original. Tem algum item que você queira falar, principalmente da suspensão, né? Nesse reaperto de suspensão que você acha muito bom o consumidor, o proprietário do veículo, pedir para o cara dar uma olhada? Então vamos lá, na questão do reaperto, né? Quando o cara fala reaperto, normalmente essa é uma bandeja de suspensão na carta. Essa bandeja ela fica o quê? Embaixo do carro, fazendo a ligação ali, né, da manga de eixo à carroceria do veículo. Então essa bandeja, ela
trabalha com alguns parafusos nela, para fazer a ligação dela no chassi do veículo, né, na longadina do veículo. E esses parafusos, se não apertados de forma adequada, eles podem estar gerando ruído. Então é uma forma que você tem, né, então aqui mesmo, aqui tem alguns parafusos lá, de você estar conferindo um reaperto. Né? Outro detalhe importante, toda a bucha, né, trabalha com um movimento torsional, igual essa bucha aqui, ela deve ser, ao montar o produto, ela deve ser apertada com o carro na posição de trabalho. Isso é muito importante também, Zé. Né? Porque às vezes você pega uma peça nova e você acaba gerando um defeito numa peça nova por uma aplicação inadequada. Então a instalação pode ser suspensa. Isso aí. A conferência dela... Não, na verdade você instala, não aperta a ponta, e aí você desce o carro em cima de uma rampa até de alinhamento, e aí o que vai acontecer? Quando o carro está no elevador, a tendência da bandeja é distender, a suspensão distende. Puxa, que ela é prensada na bandeja com alta interferência. Eu trabalho com movimento torsional. Então imagina aqui que eu tenho uma condição de trabalho aqui, então quando eu passo no buraco, o que acontece com a suspensão? Ela distende e aí a bucha torce. Voltou para a posição normal de trabalho. Passei no quebra-mola, subiu. Então essa bucha está torcendo constantemente. Quando eu ponho o carro no elevador, o que acontece com a suspensão? Distende. Se eu chegar aqui e apertar, travar com o carro no elevador, quando eu boto o carro no chão, o que vai acontecer? Já está torcendo. Sim. Então o carro está na condição de repouso, a bucha já está trabalhando. Sim. Ela já está torcendo. Passei no quebra-mola. Opa, excedeu o torque da bucha. Então, sem querer, você vai começar a gerar um desgaste prematuro na bucha. Então é importante esse aperto dos componentes das buchas que trabalham com movimento torsional com o carro na posição de trabalho. Sim. Né, que é o carro no chão, já com o peso da carroceria em cima, que é a condição dele normal de funcionamento. Tá? Então fez toda essa conferência, conferiu os apertos, está tudo certinho, ok. Marcão, a gente falando em manutenção corretiva, preventiva, a gente falou de mitos um pouquinho aí, né, sobre o reaperto de suspensão. Pô, cara, veio aqui na minha cabeça, chego no posto de gasolina com o meu carro, tô chegando lá, e o frentista ele me oferece alguns serviços, que pô, que bom que ele está lá para poder olhar, muitas das vezes, algumas coisas que a gente esquece, né? Nível de óleo, nível de fluido de radiador, mas como é que você vê isso na tua vida de aplicador, na tua vida de técnico, sobre essa questão? Qual é a dica que você tem para o proprietário de um veículo que é alertado sobre o nível de óleo, nível de aditivo, o que é que ele tem que fazer? Como é que ele deve proceder quanto a isso? Bacana, Zé. Vamos lá, eu tenho um veículo, vou abastecer de combustível no posto, né? Chego no posto para abastecer. E aí, normalmente, o frentista pede para abrir o capô para olhar o nível da água do para-brisa, né? E para poder tentar agregar serviços para o posto de gasolina, né? A tendência é essa em qualquer tipo de segmento. Então, uma coisa que eles têm o hábito de querer olhar é o nível do óleo. Então, assim, quando ele vai medir o nível do óleo com o carro que acabou de chegar no posto, como a gente falou anteriormente, a bomba de óleo tem a função de jogar esse fluido para todo o sistema de lubrificação, para todo o motor. Então, quando ele vai medir o nível do óleo, ele está medindo o nível do óleo do cárter. Como o óleo está distribuído internamente no motor, o que vai acontecer quando ele tirar a vareta? Ele vai perceber que o nível está no mínimo. Por quê? Porque o óleo está distribuído. Então, é inapropriado essa análise com o carro quente. O certo de ver o nível do óleo é com o carro pelo menos 10 minutos parado em um lugar plano. Tá? Ainda tem a questão ainda do lugar plano. Do terreno, né? Isso aí. E aí você tem a questão seguinte, olha, o meu óleo venceu, eu estou no período de trocar o óleo. Você vai fazer um serviço do zero no posto? Legal. Se o posto tem um serviço de troca de óleo, você pode ir lá, ele vai drenar o óleo e vai fazer a troca do óleo do filtro. Agora, completar o óleo não é recomendado, tá? Se não for pelo profissional que já te acompanha. Porque você vai ter a questão, como eu falei anteriormente, do óleo estar distribuído internamente ao motor, e você está com o nível visual próximo do mínimo, porém não é um problema, você não tem nenhuma perda. É diferente de você ter a luz acendendo, indicando que você tem uma anormalidade. Aí você vai fazer o quê? Vai acionar teu mecânico, entendeu? Agora, chegou no posto, não se deve completar o óleo, tá? Esse é um ponto. E com relação ao sistema de arrefecimento, é a mesma coisa. Quando você chega no posto e o profissional abre o capô e vai olhar teu reservatório de expansão, ele vai ver que está no mínimo. Aí, de repente, ele vai falar, olha, completa com um aditivo,
Só que o motor, quando ele esquenta, ele tem a característica de dilatar. E quando ele dilata, o volume tende a baixar. Só que ele baixa por uma característica, por um volume permissível. Entendeu? Então é outro ponto também que não se deve mexer. Né? Completar a água, o líquido de arrefecimento, né? No posto de gasolina, tendo em vista que você não tem um problema de vazamento. E essa leitura, é bom frisar, essa leitura da vareta de óleo e essa leitura do reservatório de expansão, indica pra gente aí quais são os níveis ideais que a gente deve colocar. Então, aí você tem lá o indicador, que é aí que a gente menciona desde o início, né? Acompanhar o projeto original ou manual, você tem um indicador na vareta de mínimo e máximo. Estando dentro daquela característica ali, você não tem por que mexer. Né? Ainda mais tendo em vista que aquelas características de mínimo e máximo já estão compensando as situações do motor, de estar um pouco quente, ou de estar frio. Então você olhou de manhã no seu carro lá, tirou a vareta, olhou, está no mínimo, entre o mínimo e o máximo, ok. Perfeito? Ah, não, mas eu estou percebendo que meu carro está pingando óleo, está vazando, tem uma manchinha na tampa de válvula, e você já está tendo uma indicação, um indicador, que você está tendo uma perda de lubrificação. E aí sim você, ao longo prazo ou ao curto prazo, você pode ter uma perda que gere um problema de acender a luz ou uma falta de lubrificação. Você identificou um ponto desse, você tem que levar no seu mecânico. O seu mecânico é a pessoa mais indicada para te dar um suporte com relação a esse tipo de informação técnica, porque ele, na prática, ele vai verificar. Olha, o que você percebeu? Ah, eu percebi frio, que estava o volume baixo. Ah, então vamos ter que esperar esquentar, esfriar num lugar plano. Você está tendo vazamento? Vamos levantar, vamos olhar. Não tem vazamento. Olha, está tudo ok, teu carro está frio, o nível está entre o mínimo e o máximo, que na vareta indica. Né? Com relação ao líquido de arrefecimento, você tem um reservatório de expansão que também tem o mínimo e o máximo. Você tem também essa peculiaridade de informar. Está no mínimo, não quer dizer que está ruim. Quer dizer que de repente teu motor está numa temperatura que ele dilatou e o volume vai baixar. Mas se você perceber com o carro frio, esse volume vai aumentar, porque o motor tende a voltar para o tamanho original. Né? E aí o volume sobe um pouco mais. Então são pontos que não devem ser, ainda mais em posto de gasolina, ser completados. Nem fluido de arrefecimento, né? Nem óleo de motor e nem sistema de freio. Tá dentro do mínimo e máximo, tá tudo tranquilo, tá funcionando perfeitamente. O sistema de arrefecimento, porque não está acendendo a luz, o sistema de lubrificação, porque não está acendendo a luz, ou até mesmo o sistema de freio, porque você percebe que está tendo uma frenagem, você não tem por que nenhuma no posto completar um desses lubrificantes. São itens que a gente tem que analisar com calma, né? Não adianta parar numa paradinha a gente, não, então vou completar, vou fazer, porque pode gerar até mais problemas, né? Isso aí, seguir sempre o que o manual indica e o que o teu mecânico que te acompanha é igual médico. Eu costumo dizer que o mecânico é o médico do carro. Quanto mais tempo você tiver com o seu mecânico te dando assistência em relação ao seu carro, mais tempo ele vai ter para conhecer o seu veículo. Às vezes até por telefone ele consegue te dar um pré-diagnóstico de segurança, de que, olha, o que está acontecendo aí, dá para você vir com o carro para a oficina, olha, não vem, pede um reboque que é mais seguro. E o médico é a mesma coisa. A gente tendo confiança, o médico nos conhecendo através de exame e tal, ele também tem essa característica de saber assim, olha, faz isso, não toma isso, fica tranquilo, é uma característica dessa medicação. E o mecânico é o médico do carro. Então ele tem que conhecer o carro, para isso você tem que permitir que isso ocorra. Não adianta você ter um mecânico hoje, aí amanhã você vai em outro. Né? Tem que fidelizar o mecânico para poder estar conhecendo o seu carro e conhecendo você, entendendo as suas peculiaridades também como consumidor. Show. Vamos entrar agora, Marcão, o seguinte, a gente muitas das vezes coloca a culpa no componente, quando a gente sente um desconforto, batida seca, qualquer coisa passa no buraco, caramba, esse carro está pulando muito, esse carro, a gente já chega e tudo da gente é trocar, vamos trocar o amortecedor, a gente esquece todos os periféricos. Fala um pouquinho pra gente sobre a beleza, esse cara aqui que acompanha a vida de todos os brasileiros nas nossas estradas, que não são as ideais, mas está lá, sempre ele leva uma carga boa dessa situação aí, não leva? Leva, com certeza. Acho que, para falar de veleta, acho que, como você mencionou do amortecedor, acho que é legal fazer um composto de tudo, né, dos componentes de suspensão. É muito comum quando a gente escuta barulho, ou na verdade o consumidor final escuta barulho, ele tende muito a associar o barulho ao amortecedor. Né? Meu amortecedor que está ruim. Qualquer coisa que acontece numa suspensão,
ou de barulho, ou de ineficiência associado, coitado, ao amortecedor. O amortecedor é um dos componentes da suspensão. Ele tem a importância dele, né, que é muito grande, porém os outros componentes também têm a sua importância. Né? Então qual é a função do amortecedor na suspensão? Corrigir o movimento da mola, frear o movimento da mola. Né? Então ele é um secretário da mola. Com isso ele vai fazer com que o pneu fique o maior tempo possível em contato com o solo. E aí você vai ter controle de estabilidade e vai ter conforto também. Senão ele ia andar igual um cavalo, né? O tempo todo. É aquele carrinho que a gente está dirigindo lá na estrada, a gente olha o carro da frente, o pneu picando. Quando aquele pneu picando é ação e reação. A mola comprime e distende. Não tem um freio para ela, o pneu comprime e distende. E aí começa a quicar. Por quê? Porque o papel do amortecedor é criar esse movimento. E aí o pneu vai ficar o maior tempo possível em contato com o solo. Né? Em consequência disso, você começa a ter um outro desgaste. Então, é muito comum criar um vilão e o vilão ser um amortecedor. Então, é muito importante. Estou escutando um barulho, estou sentindo uma perda de estabilidade ou desconforto, né? Levar no mecânico. E aí o mecânico vai ter a capacidade, como eu falo, de andar com você, fazer um teste de rodagem e perceber pelo barulho se tem ligação ou não ao amortecedor. Você falou da bieleta. Alguns sons que uma bieleta defeituosa gera, dá um aspecto que é o amortecedor, ou às vezes dá um aspecto até que é a caixa de direção. É mesmo. Às vezes o mecânico vai e troca uma caixa de direção e o problema não é a caixa de direção, é uma bieleta. Você tem ali transmissão, direção e suspensão, que são componentes que, entre aspas, estão interligados. E muitas das vezes a gente até induz, né, o aplicador ao erro, né, o mecânico ao erro. Já chega assim, ó, estou com a minha caixa de direção, com barulho na minha caixa de direção, estou com barulho no meu amortecedor. Isso aí, você falou de caixa de direção, Zé. Tem um problema de caixa de direção? Tem que avaliar, porque eu posso ter um problema na coluna de direção. Tem carros que tem uma cruzetinha na coluna de direção, quando gera folga, gera um estralado que parece que repercute dentro da caixa. E aí o mecânico, para poder, às vezes, de repente, por ser induzido pelo proprietário do veículo, ele acaba trocando a caixa por na caixa. Então é muito importante a gente, como consumidor, permitir um espaço para o profissional para que ele consiga analisar o veículo, né? De forma calma, coerente, que nos vai economizar também no bolso. Às vezes o tempo não necessariamente está atrelado ao bolso. Eu tenho pressa, então você pode gerar um diagnóstico inapropriado para o teu carro. Então o mecânico às vezes pede um prazo porque ele tem que andar no veículo, fazer um teste de rodagem. Ele vai rodar, olha, tem um barulho aqui, está direcionado para a caixa. Será que não é o axial da caixa de direção? Será que não é o terminal de direção da caixa de direção? São itens que estão interligados, que quando apresentam alguma fadiga, geram uma ressonância de barulho que confunde. E a melhor forma de diagnosticar isso é através de um teste de rodagem junto com o mecânico, onde você vai passar o barulho que está te incomodando, ou até mesmo ele já vai conseguir perceber, e aí consecutivamente ele vai levar o carro para a oficina e vai te montar e vai começar a avaliar os componentes. Exemplo mesmo, terminal de direção. Ele vai avaliar o terminal de direção. Às vezes o terminal está gerando um barulho e você consegue visualmente ver que tem um guarda-pó rasgado, que é a coifa. Se a coifa está rasgada, é um indicador, né, que a proteção do terminal foi rompida, que é através da coifa, entrou impureza, tirou o lubrificante que tem lá dentro e danificou os componentes internos. Aqui eu tenho um pino esférico cônico, que é para permitir movimento rotacional e articulado. Se perde essa lubrificação, eu não consigo ter esse movimento. E aí começa a gerar barulho. E esse barulho ele vai repercutir lá dentro do carro. Né? E fora que, é mais importante de frisar, que quando a gente fala de componente de suspensão, direção e transmissão, a gente está falando de itens de segurança. Sim. Que são certificados pelo Inmetro. E cada Cata faz para as principais montadoras, né? Uma fornecedora há muito tempo, né? Isso, e você vê, ó, certificação do Inmetro, que é um órgão que inspeciona, que pede um controle de qualidade. Né? Então é muito cuidado, pessoal. Uma coisa que eu sei que graças a Deus, né, vamos falar assim, que é uma coisa que não está muito mais no nosso meio, mas ainda existe, é componente recondicionado. Entendeu? Imagina que você pega um terminal desse novinho, né, tudo lacradinho, e o mecânico vai lá, um recondicionador vai lá, pega a peça que já está desgastada, com pino cônico, onde tem uma esfera internamente já desgastada, ele abre, corta o fundo, tira ali uma monoconcha de poliacetal, que é tipo uma cartilagem do joelho, que é para permitir que não haja um desgaste interno, batendo componente rígido, e ele pega esse e joga uma borracha, ou simplesmente faz um furo e joga um lubrificante lá dentro.
Então você é corresponsável pelo recondicionador. No momento que você compra uma peça recondicionada, você está assinando ali um termo de responsabilidade também. Entendeu? Então, quando a gente fala de item de segurança, é o cuidado que a gente tem que ter como fornecedor em fazer um produto que atenda todos os controles de qualidade que são exigidos e, acima de tudo, dê confiança para vocês como consumidor e como mecânico, que vocês vão aplicar um produto e não vão ter nenhuma dor de cabeça. E com certeza a Nakata é um dos fabricantes que preza por isso. O nome no mercado está aí há muito tempo e é referência para nós que vendemos produtos como produto de confiança, entre nós e os próprios aplicadores. Deixa eu te falar uma coisa. Seguindo esse termo aí da barra axial e tudo mais, a gente, lá na caixa de direção, a gente já sabe então que esse desconforto, esse problema pode não ser da caixa, pode ser de um dos componentes. Quando a gente fala, então, voltando lá em suspensão, a gente, você começou a falar dos amortecedores, é um dos principais itens, né, mas não é o vilão, né, não é o único vilão, mas é uma linha de referência da Nakata, né, cara? Fala um pouquinho do pioneirismo aí da Nakata quanto aos amortecedores. Isso aí, a Nakata, como você falou, é uma linha que a gente tem muito orgulho, né? Porque foi a primeira linha da Nakata de suspensão, né? Uma das primeiras linhas da Nakata de suspensão. A Nakata foi pioneira no Brasil na tecnologia HG pressurizada. Foi o primeiro fabricante nacional a implementar essa linha pressurizada no Brasil. Então a gente tem muito orgulho e muita confiança na suspensão. E aí volto a falar. Uma coisa que tem aqui, e aí é muito válido de mencionar em suspensão, transmissão, freio, em qualquer produto que a gente vem com ele para reposição, é o seguinte: quando o produto sai novo, o carro sai novo da concessionária, né, todos os componentes estão novos, novinho, cada um fazendo o seu papel, né? E com um determinado tempo, você vai trocar uma pastilha e aí de repente você não substitui o disco, você quer que aquela pastilha dure o mesmo tempo que a pastilha original durou. E de repente você está botando até a pastilha original, mas só que você tem que entender que ela já não está mais trabalhando só por ela, está trabalhando pelo disco que está já com uma certa deficiência na sua funcionalidade. Então quando você pega uma peça para reposição, ela tem que ser tão boa quanto a original, porque você pega um carro já com um desgaste em outros componentes. O amortecedor é o pessoal troca muito amortecedor e esquece de conferir às vezes a mola, cuja eu mencionei. Um exemplo que eu dou de uso severo: eu tenho um carro parado há 30 anos na garagem, o amortecedor está em repouso, mas tem um componente ali que ele está trabalhando naqueles 30 anos, cotidianamente, direto, é a mola, porque ela está sustentando o peso da carroceria. O amortecedor só vai entrar em funcionamento no momento que você começa a andar com o veículo, começa a ter um movimento. Só na rodagem, Aí. Mas a mola não, a mola está trabalhando com o carro parado e com o carro em movimento. Aí se pensa em trocar o amortecedor, mas não se dá a devida atenção para a mola. E aí você bota um amortecedor novo, numa mola que já apresenta pontos de fadiga, onde o profissional consegue identificar visualmente que é um material já de segmentação, a tintazinha soltando, um elo encostando no outro, batendo. Ele já consegue perceber essa característica técnica, que há uma necessidade de substituição da mola, e aí ele vai e te recomenda a troca como proprietário. Aí você vai ver o preço e te assombra. Você fala, mas a mola é muito mais cara. Porém, você tem que entender que se você botar um amortecedor num componente já fatigado, esse amortecedor ele vai ter sua vida útil comprometida. Então, esses são os sinais, né? A mola começou a soltar uma tinta, apresentou sinais de ferrugem. Aí, um elo encostando no outro, quebrado. Outro, o carro está na garagem, está desalinhado. A mola é responsável por esse desalinhamento da suspensão, porque ela sustenta o peso do carro. Eu tenho uma mola quebrada, o carro vai desalinhar. Então a mola ela apresenta visualmente alguns pontos. O amortecedor apresenta alguns pontos visualmente. Fala alguns aspectos visuais. Isso aí, o amortecedor normalmente você vai conseguir identificar através nítido do vazamento. Então você pega o amortecedor. Esse não tem jeito, né? Começou a vazar, tem que trocar. Isso aí. Quando começa a vazar, é uma troca, eu costumo mencionar, que não quer dizer que o amortecedor já perdeu 100% da sua eficiência, mas ele está indicando que ele vai perder. Por que ele vai perder? Porque um dos componentes internos responsáveis para que o amortecedor tenha carga de compressão e tração é o lubrificante, um fluido interno, que é injetado ali dentro do amortecedor, que é o condutor de temperatura, por causa das temperaturas elevadas que trabalham na suspensão. Então, um grande indicador é justamente esse, que é o vazamento. E outros indicadores que aí já são mais em rodagem
é questão de você escutar barulho, né? Mas aí você vai fazer um teste para ver se está direcionado ao amortecedor. É perda de ação, e aí você consegue sentir na estabilidade do carro. Ah, sim. É bom tocar sobre isso, né? Essa sensação de perda de estabilidade, descreve aí pra gente como é que o cara identifica isso. Normalmente você vai fazer uma curva, e aí você sente que o carro fica bobo, né? Você não consegue controlar o veículo com facilidade, você pode ter uma perda de ação. E aí o que acontece? Aquele detalhe, a mola comprime e distende, o pneu comprime e distende, e não tem ninguém freando a carroceria. Então a carroceria começa a ficar boba. Jogar a carroceria pela própria inércia que é dada uma vez que você faz a curva. E isso faz com que o pneu perda contato com o solo. E se ele perde contato com o solo, você perde a estabilidade do veículo. É uma comparação com água-planagem. Quando você pega uma água-planagem, qual é o efeito que se dá? Justamente da perda da aderência do pneu com o solo. Por quê? Cria-se um filme com a água ali e o pneu vai deslizar. O que acontece como consequência? Você perde o controle do veículo. E um amortecedor sem ação, o mesmo vai acontecer. Você perde o atrito do pneu com o solo, por sua vez você vai perder a estabilidade do carro. Então você consegue perceber isso. Tá? Mas sempre entendendo que é muito importante que haja um checklist por parte do profissional. Eu preciso do meu problema. Eu não posso chegar e já dar um pré-diagnóstico para o profissional. Eu não posso induzi-lo a um diagnóstico e de repente ao erro. Então, matar o problema, né? Isso aí. E deixar ele atuar, já que você confia nele ao ponto de levar o seu patrimônio lá na oficina, você tem que deixar ele atuar. E aí ele vai, com sua análise, seu conhecimento técnico, avaliar e entender o que precisa ser feito para poder ser corrigido ali, naquele determinado momento ali. E dá uma dica aí pra gente, cheguei, meu mecânico falou, é só trocar o amortecedor, eu vou lá, pego um amortecedor e taco lá no carro. Não é, né? A gente sabe que não é, e um dos grandes problemas relacionados à garantia justamente é esse. É um serviço que tem que ser previamente feito antes de instalar o amortecedor. Tanto a nível de um checklist num todo, ver se a mola está ainda atuando, se há necessidade da troca da mola e do amortecedor. O kit, por sua vez, ele tem que ser substituído junto com o amortecedor, né? Porque o kit, batente, coife, coxim, ele tem a função de prevenir a vida útil do amortecedor também. O batente tem essa função. Vamos falar consumidor, quando a gente fala em kit de amortecedor no linguajar técnico, a gente não está falando de um conjunto de amortecedor já com ele todo montado para poder colocar no lugar. O kit de amortecedor são todas as peças agregadas para colocar, né, e montar o amortecedor no local, não é isso? Isso aí, são peças vendidas separadamente. Você tem um amortecedor, tem mola, tem kit do amortecedor, um band-aid, estão todos componentes distintos. Com relação ao amortecedor diretamente, você tem a mola, o kit do amortecedor e o amortecedor, né? Então são peças distintas. Então na hora que você vai fazer uma substituição do amortecedor, esses componentes, como o kit do amortecedor, eles têm que ser substituídos, salvo algumas exceções, né? Qual uma exceção, Marcos? Eu peguei um amortecedor, meu carro está novo e tal, e vamos dizer que eu tenho que tirar aquele amortecedor e botar um outro. O kit que estaria novinho, acabei de instalar. Entendeu? Ah, não, olha, estou na oficina, o meu mecânico trocou o kit hoje, percebeu que o amortecedor, amanhã percebeu que o amortecedor não está legal, então eu tenho que botar um outro kit novo? Não, porque ele já é novo. Mas, numa condição normal, onde o teu carro vem apresentando um problema e tal, e você já tem uma vida útil do kit do amortecedor, na hora que você vai substituir o amortecedor, você tem que substituir o kit também. Como eu falei, você tem um batente, que é para evitar fim de curso de compressão, para que o amortecedor não dê fim de curso lá dentro do tubo. O pioneirismo da Nakata, amortecedor convencional e amortecedor pressurizado. Fala pra gente um pouquinho disso aí. Opa, legal, Zé. O que acontece? Existem dois modelos de amortecedores no mercado, o pressurizado e o convencional. Na verdade, duas tecnologias, né? Isso aí. São tecnologias que são determinadas pela montadora. Como eu falei, o amortecedor é o secretário da mola, então ele foi projetado para trabalhar em conjunto com a mola. Sim. Então, o amortecedor convencional e pressurizado, qual é a diferença deles? Internamente, todos dois têm fluido. Então já desmistifica uma questão que os mecânicos às vezes falam, pressurizado é só a gás. Não. Ele tem um fluido que é justamente responsável para poder criar a carga do amortecedor. Então, internamente aqui a gente tem um tubo de pressão, externamente o tubo reservatório. Tá? Dentro do tubo de pressão você vai ter a haste e um pistão trabalhando. Na base do tubo de pressão a gente vai ter outro pistãozinho trabalhando. Então quando eu estou descendo, um pistão está em funcionamento, o outro está fechado. Quando eu estou subindo, um outro se fecha e o outro se abre. E esse fluido vai circulando através dessas válvulas e com resistência.
Por isso que gera carga. Então tem uma resistência determinada. Então o fluido ok, é um fluido com dote de temperatura, né, tanto no amortecedor convencional quanto no pressurizado. Já o pressurizado, o que difere ali do convencional? Ele não tem o ar da atmosfera igual o convencional tem, ele tem inserido nele gás nitrogênio, para fazer com que o retorno do fluido seja mais rápido do tubo de pressão. Então ele entra para poder dar um auxílio no retorno do fluido, gerando um pouco mais de eficiência no amortecedor, tendo em vista que são amortecedores pressurizados para carros mais novos, né, de um determinado ano para cá, onde requer muito mais controle de estabilidade e de conforto. Então um não é melhor do que o outro. Não. Cada amortecedor foi projetado especificamente para o carro e para a mola que ele vai trabalhar. Então não tem o melhor nem pior. Tem a condição técnica específica para cada modelo de carro. Como de um determinado tempo anos para cá, as montadoras vêm trabalhando com uma tecnologia mais elevada, que é o amortecedor pressurizado, para poder ter uma maior eficiência em condições mais severas de uso. Quando a gente tem essa sensação, às vezes, da perda de ação do amortecedor, o amortecedor está inteirinho, não tem vazamento, não tem nada, mas eu tenho perda de ação logo depois que eu instalo o amortecedor. Fala para mim, quais são os cuidados que a gente tem que ter ao instalar esse amortecedor no carro? Bacana. Primeiro ponto, como eu falei, a gente tem um tubo de pressão. Então esse tubo, para ele estar pressurizado, ele precisa estar 100% preenchido de fluido. Ah, sim. Isso aí. Então tem que ter fluido lá dentro, 100% de fluido. É ele que vai gerar a carga do amortecedor, correto? Através das restrições que são inseridas nos pistões, que são válvulas. Tá? O exemplo disso é freio. Se eu tiver ausência de fluido no sistema de freio, eu tenho ineficiência da frenagem. Sim. O amortecedor é muito parecido, é um freio da mola. Então eu preciso ter dentro do tubo de pressão 100% ele preenchido de fluido. O que a gente tem que fazer antes de instalar esse amortecedor? Então a gente vai pegar o amortecedor que está no estoque e normalmente ele está deitado. Né? Então o gás nitrogênio ou o ar no amortecedor convencional, por estar deitado, ele pode entrar para dentro do tubo de pressão. Então a gente tem que fazer o quê? Uma sangria, um escorvamento. Exemplo do freio. O freio a gente não faz uma sangria para eliminar o ar. É o ar, isso aí. Aqui a gente vai fazer um escorvamento para eliminar esse ar ou gás nitrogênio do tubo de pressão, que é o tubo interno, e levando ele para o tubo externo. Então, como é que a gente faz esse escorvamento? A gente vai pegar o amortecedor em torno de 5, 6 vezes, já vai comprimir ele e vai distender ele. Você percebe que a haste tem uma resistência ao subir. Sim. Então está tendo o quê? 100% tem um fluido dentro do tubo de pressão, então a gente está tendo o quê? Uma resistência. Fiz isso em torno de 5, 6 vezes, eu percebo que o amortecedor está escorvado. Tá? Então esse processo é um processo inevitável para a instalação do amortecedor. Outro detalhe, Marcos, escovei o amortecedor, está perto da hora de eu almoçar, eu vou montar a suspensão quando eu voltar. Aí eu vou deitar o amortecedor? Não. Eu tenho que deixar eles na vertical. Para quê? Para que esse ar ou gás de nitrogênio não retorne de novo para o tubo de pressão. Então fez escovamento, ok. Outro ponto importante, pessoal, que a gente percebe que acontece com muita frequência, o uso de pneumática. Quando a gente usa a pneumática no amortecedor, imagina que aqui é a rosca direita. Embaixo a gente vai ter um pistão, na base dessa mesma haste, preso por uma porca. Como está de cabeça para baixo, se tornou o quê? Rosca esquerda. Então, quando eu estou com a pneumática aqui, até essa porca descer e criar um atrito com a contrapeça, o que vai acontecer? A haste está girando. E você pode afrouxar a porca embaixo. Ao afrouxar essa porca de baixo, você vai deslocar o pistão e aí você vai ter o quê? Uma passagem sem resistência do fluido. Se eu não tenho resistência, eu tenho perda de ação. Então eu posso gerar um problema no amortecedor novo simplesmente por 2 detalhes. Pela ausência do escovamento e pelo uso da pneumática. Sim. Tá? Claro e objetivo, não se deve usar nenhuma ferramenta na haste. Vocês veem que a haste ela é brunida e cromada, né? ela recebe um tratamento de cromo e recebe um brunimento da haste. Esse brunimento é uma particularidade da Nakata, é patenteado pela Nakata. Qual a função do brunimento, Marcos? Aí você me pergunta, Zé. Aí eu vou te dizer o seguinte, a gente tem um selo que faz a vedação para manter o fluido lá dentro e evitar que entre qualquer agente externo e manter o gás nitrogênio lá dentro. Você vê que a haste está brunida, né? E tem um cromo dela bem lisinha. Né? Esse brunimento ele faz com que toda vez que você entre com a haste para dentro do amortecedor, o que acontece? Brunimentos são micro-ranhuras angulares. Essa micro-ranhura ela vai fazer o quê? Vai armazenar um fluido nela e quando você soltar, vai criar um filme de lubrificação onde o atrito com o selo vai ser quase zero.
E com isso você vai aumentar a vida útil do retentor, do selo, do amortecedor. Fazendo que o amortecedor tenha uma vida útil muito maior. Por isso que o nosso amortecedor, nós damos 2 anos de garantia ou 50 mil quilômetros. Muito importante falar sobre os 2 anos de garantia. Qualquer coisa, né, que eu coloque por 2 anos de garantia tem nome no mercado, né? Tem qualidade. Isso. E outro ponto importante, que todo amortecedor Nakata é certificado pelo Inmetro. Essa certificação traz justamente uma ênfase que o produto tem qualidade. Né? Além da gente ter a preocupação, existe uma entidade, um órgão que fiscaliza. Isso é importante para evitar a entrada de produtos de má qualidade, produtos recondicionados no mercado. Então essa certificação do Inmetro, ela traz essa confiabilidade maior para o produto no mercado. Falando em produto recondicionado, Marcão, como é que fica essa visão aí do produto recondicionado? Como é que é esse produto amortecedor quando ele chega recondicionado para o consumidor? A gente brinca, né, e a gente sempre brincou muito, que o melhor produto recondicionado seria aquele que o recondicionador pegaria, limparia e pintaria de novo. Esse seria o melhor recondicionado porque ele não alterou a característica original do produto. Porque para recondicionar um amortecedor, primeiro ponto é o seguinte: o amortecedor tem que estar sem ação. Para ele estar sem ação, é porque você já tem um desgaste interno em componente. Eu vou dar um exemplo aqui, uma comparação para melhor entendimento. Quando o carro está queimando óleo, um dos motivos é o quê? Um desgaste entre a camisa do cilindro e o anel de segmento. Sim. Você consegue criar recurso para parar isso? Não. Você tem que tirar, desmontar, trocar as peças que estão desgastadas e retificar as que não têm substituição. Exemplo, a camisa do cilindro. Sim. Né? Então vai trocar pistão, vai trocar anel e vai retificar a camisa do cilindro, trazendo para o padrão original, né? Standard, né? O que seja. Então você faz essa retificação. No amortecedor, quando eles começam a perder ação sem ser por vazamento, é porque já gerou um desgaste entre o pistão e a camisa, o tubo interno. Porque ele fica tritando ali entre o tubo interno e a camisa. Então, quando você começa a perder essa eficiência de tração e compressão, é porque o fluido, ao invés de passar dentro do pistão, através das válvulas, ele está pegando um caminho mais fácil, que é o desgaste que gerou, por tempo de vida útil, entre a camisa e o pistão do amortecedor. E aí o recondicionador faz o quê? Ele fura o amortecedor, um dos processos é esse, fura, tira um fluido que está aqui dentro, que é próprio para o amortecedor, um fluido hidráulico com dote de temperatura, porque dentro do amortecedor trabalha em altas temperaturas, e vai lá e faz o quê? Primeiro, ao furar ele já leva o quê? Limalha para dentro do amortecedor. Né? Porque ele não consegue não deixar que essa limalha caia lá dentro. Então já é um problema. E o segundo, ele extrai esse fluido com dote de temperatura e bota um óleo sem nenhuma característica técnica para o amortecedor. Então o amortecedor na mão, quando você pega, de repente tem carro. Só que ele não foi projetado para trabalhar na mão. E aí quando você bota no carro que ele começa a oscilar, a ciclar, como eu falei, em torno de 1.300 vezes por quilômetro rodado em média, ele começa a aquecer, esse óleo começa a perder, que foi inserido, que é um óleo, perder a viscosidade, e aí começa o amortecedor, na hora que você precisa da função do amortecedor, que é no carro, a perder essa eficiência. Certo. Pessoal, a gente está chegando ao final do bate-papo da gente aqui. Quero deixar aqui registrado que, além de produtos de confiança, a Nakata tem quase 70 anos. Hoje em dia é uma das principais parceiras da Mi1. A gente quer agradecer mais uma vez a Nakata pela oportunidade de estar aqui com o representante da Nakata. O Marcos, ele já foi aplicador técnico, ele é um técnico. Você, na sua oficina, quando você liga para a fábrica, provavelmente para poder falar sobre o produto, é o Marcão que vai estar te atendendo. Os canais para encontrar com o Marcos e precisar de tirar alguma dúvida, alguma coisa, lá com a gente, lá na Mi1, a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. Então, mais uma vez, agradecer a Nakata, agradecer o Marcos, que ficou aqui nesse bate-papo com a gente. Lembrar para todo mundo que tudo foi feito dentro das normas sanitárias atuais exigidas, né? A gente está na distância, todo mundo de máscara o tempo todo. E deixar aqui um espaço para o Marcos, para ele poder fazer umas considerações finais, para poder falar mais alguma coisa para o pessoal que está assistindo a gente. Já obrigado ao Mi1, né, por essa iniciativa bacana de trazer, como eu falei anteriormente, a fábrica não só para o mecânico, que a Nakata tem essa proximidade com o mecânico muito grande. A gente tem, como o Zé comentou, vários canais de comunicação
que estão disponíveis não só para o mecânico, como para o vendedor e como para o proprietário do veículo. Um é o nosso call center, né, que fica em São Paulo, é um call center próprio, que atende ligação de celular via 0800 707 8022, que tem o WhatsApp, são 3 pontos de WhatsApp para a comunicação com o cliente. Olha que legal, né? Então nós temos atendentes lá dentro, 3 atendentes que estão à disposição para tirar dúvida, para orientação e para nos encaminhar as demandas de trabalho, né? O nosso 0800, na pandemia, né, que a gente vive um finalzinho da pandemia, se Deus quiser a gente vai estar saindo dessa, foi um dos únicos que continua atuando, mesmo home office. Os nossos profissionais são técnicos formados dentro do segmento automotivo, tem conhecimento para poder tirar dúvida. Então isso foi uma coisa, um diferencial da Nakata. Mesmo na pandemia a gente criou ferramentas onde deixasse o nosso profissional, nosso técnico interno assegurado ou no home office de casa trabalhando, para poder atender vocês que são que vende o produto nosso, que indica o produto nosso, que aplica o produto nosso e o que compra o nosso produto, que é o consumidor final. Lá dentro do site também tem uns vídeos, né? Tem nomenclatura, não é isso? Bacanas, é isso aí. Então, Marcos, eu queria me aprofundar um pouquinho mais. Então você pode entrar dentro do site da Nakata, você vai ter os EADs da Nakata, falando sobre direção, sobre suspensão, sobre amortecedor. Tem EAD lá também, né? Tem EAD com certificação, entendeu? Tem dica de especialista. Então é um universo sem limite a Nakata, né? Nós temos o nosso catálogo eletrônico, né, que é um catálogo super elogiado por facilitar o processo de busca. Realmente. Né? Então temos o catálogo, é www.catalogonakata.com.br. Nele você vai entrar, você pode entrar com referência cruzada, você pode entrar diretamente com o código do concorrente, você pode entrar com a pergunta. Bandeja do veículo tal. Então, assim, é um catálogo que ele traz essa flexibilidade, essa facilitação na pesquisa e segurança na informação. Que, acima de tudo, que a gente prega e sempre vai pregar, e a 1001 prega isso, é usar item de qualidade, que te dê suporte, né, que não te vire as costas na hora que você precisar, entendeu? E com o maior possível de clareza na aplicação. Então, a gente vai indicar, tem dúvida, liga, tira dúvida, que a gente está à disposição. Então vocês têm um mundo, um universo aí oferecido pela Nakata para poder vocês estarem se atualizando, enriquecendo e ganhando conhecimento, tá? E continuem acreditando na Nakata, como eu falei com o Zé, só para endossar, a Nakata montou uma planta fabril em Extrema, Minas Gerais, que é um universo de tecnologia. No futuro a gente vai estar oportunadamente levando os mecânicos lá para conhecer. Que bom. Então é muito bacana isso aí, tá, Zé? E obrigado mais uma vez pela parceria. Meu irmão, vamos junto. Obrigado a você também. E vai ter novidades, hein? Sorteios, muito mais novidades. Vai acompanhando aí o canal, pessoal. Obrigado.